Aleluias. Gênesis. Abra aí no capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 11. Abriram, olhem para cá. Abriram, deixa marcado aí. Deixe-me te fazer uma pergunta. Você sabe por quê existem várias línguas no mundo? Você conhece o porquê de existir várias línguas no mundo? Você nunca se perguntou por quê? Por que nós falamos o português, o outro fala o japonês, o outro fala inglês, o outro fala coreano, ou sei lá mais o quê? Você nunca se perguntou por que tantas línguas diferentes? Minha proposta hoje é essa, é responder essa pergunta ou esse questionamento. Então meu tema seria a origem das línguas e suas decorrências. É bem provável que você tenha lido alguma coisa na Bíblia ou tenha sido informado que tudo isso começou com Deus. As línguas começou com o Criador. Mas começou com o Criador por causa do homem. Não era essa a intenção. Quem está me ouvindo? Não era esse o interesse. O objetivo não era esse. Essas tantas línguas aconteceu por alguma coisa. Não era essa a intenção primeira do Criador. Amém? Então vamos ver a origem das línguas e as suas decorrências. Amém? Vamos ler o texto e depois nós vamos receber algumas lições. Tudo bem assim? Amém? Capítulo 11, o versículo 1 a seguir. Capítulo 11 e o versículo 1 a seguir vai dizer assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Amém até aqui? Sucedeu que, partindo eles, aquele povo daquela época, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. A outra versão diz cal, serviu de cal. Verso 4: Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Olha para mim um minutinho. Toda tentativa humana, presta atenção, toda tentativa humana de alcançar o céu recebe o nome de carnalidade. Toda tentativa humana de alcançar o céu recebe o nome carnalidade. Toda tentativa humana de agradar a Deus é carnalidade. Carne nunca agradará a Deus. Mente humana nunca agradará a Deus. Nunca agradará a Deus. Uma outra coisa que talvez vai chocar você: essa tentativa do homem de agradar a Deus também tem o nome de religião. Religião. Religião é a tentativa do homem se ligar a Deus. Amém? Amém? Então continuemos. Que chegue aos céus e tornemos célebre o nosso nome. Algumas versões podem mudar um pouquinho, mas vamos tornar celebridade
o nosso nome. Você está ouvindo, irmão? Olha aí, não é tornar célebre o nome de Deus, o nosso nome. Continuemos. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Diga essa frase, espalhado por toda a terra. Diga essa frase mais completa, para que sejamos espalhados por toda a terra. Diga, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Essa frase é porque daqui a pouco eu trarei um ensino sobre isso. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Vamos tornar célebre o nosso nome. E para que nós não sejamos espalhados em toda a terra. Aqui tem lição para nós. Amém, irmão? Continuemos. Verso de número 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Olhe para mim. Uma consideração. Essa mania que Deus tem de falar que Ele veio ver, não é porque Deus não vê. Você lembra lá no Jardim do Éden? E veio o Senhor e perguntou: Adão, onde você está, Adão? Ué, Deus não sabia onde Adão estava? Isso aqui é uma tentativa de Deus de se relacionar, de mostrar que Ele está olhando. Não é que Ele não sabe, amém, irmão? Amém, irmão? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Olha esse texto, irmão, que tremendo. Isto é Deus dizendo, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Olha isso aqui, o texto é bem assim, confeccionado, é muito bem educado, mas o que Deus quer dizer é o seguinte: quem vai impedir esses homens? Aonde esses homens vão chegar? Quem vai conseguir barrar essa gente? O texto é bem confeccionado, mas na íntegra ele quer dizer assim: agora quem segura esse povo? Agora que eles estão unidos, quem segura essa gente? Amém, irmão? Verso 7. O que Deus vai fazer, né? Vinde e desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o seu nome, o quê? Babel. Olhe para mim. O nome de Babel, a primeira palavra para Babilônia. Então Babilônia não é novela, viu, irmão? Babilônia não tem nada a ver com novela. Não ensina nada de Babilônia. Ela é uma Babilônia, mas não ensina nada sobre isso. Então deram o nome de Babel, que é a palavra primeira para Babilônia, e é aqui mesmo que, séculos mais tarde, uns 2000 anos mais tarde, vai aparecer a Babilônia. E essa Babilônia servirá de palavra profética sempre que Deus quer falar de uma cidade perversa. Presta atenção. Sempre que Deus quer chamar uma cidade pecadora de perversa, Ele chama de Babilônia. E aí vai aparecer mais tarde no Apocalipse a Babilônia. Mas não vai ser edificada apenas simbolicamente. Mas ela nasceu aqui. Amém, irmão? Então esse texto é muito sério. Esse texto é muito sério. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Amém, queridos? Então veja,
por si só, não teria muito significado esse texto. E se você não olhar bem devagar, nem teria muita coisa que aprender quando você lê isso de passagem. Seria apenas uma informação geológica, sociológica, talvez até ideológica. Seria apenas uma informação nesse sentido. Quando você lê de passagem, é apenas uma informação histórica, geográfica, ideológica, sociológica. E para por aí. Mas quando você olha com mais cuidado, nós veremos aqui algumas coisas seríssimas e que eu quero trazer para nós nessa noite. Então é daqui que surge Babel. Essa é a Torre de Babel. Essa é a Babilônia de Nabucodonosor. Essa é a Babilônia do Apocalipse. E nós chegaremos lá nos cultos de quarta-feira que nós estamos aprendendo. Então essa é a história. É daqui que vem todas essas línguas. Antes não era assim. Todos falavam a mesma linguagem. Amém, queridos? Era uma só língua. O povo era um só. Mas algumas lições aqui a gente tem que aprender. A primeira lição está aqui no versículo de número 7. Primeira lição para hoje. Versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Quem está falando isso? Deus. O Senhor vê, né? O Senhor olhou, lá no versículo 5, então desceu o Senhor para ver. E disse o Senhor, eis que o povo é um. Eles falam com uma só língua. E isso é apenas o começo. Então o Senhor Deus diz, eia, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Olhe para mim então. Quem está falando isso? Deus. Que Deus? A Trindade. Como é que está o verbo aí? No singular ou no plural? Qual é o verbo que está aí? Primeiro verbo. Qual o primeiro verbo que fala aí? Desçamos. Desçamos. Se fosse uma pessoa, um indivíduo só falando, era o quê? Descerei. Desço. Desci. Mas aí fala, desçamos e confundamos. Aqui, meu irmão, é a Trindade. A lição é a seguinte, irmão. Sempre que Deus vai tratar de uma questão universal, de coisas universal, coisas que vai abalar todo o universo, a Trindade aparece de forma explícita. Amém? Então esse ponto aqui é muito sério. Quando você ouvir alguém falando uma língua que não é sua, lembre-se, olha aí, maldição, isso é maldição. Sempre que uma coisa vai ter assim repercussão universal, a Trindade desce. Primeira vez que apareceu, Gênesis capítulo 1 e versículo, cadê os encontristas aí? E versículo 26. Disse Deus o quê? Façamos o homem, conforme a nossa. Que Deus está falando isso? Se fosse um indivíduo só, falaria, farei o homem à minha imagem. Veja que é uma coisa universal, o primeiro homem do universo vai aparecer. Então Deus diz, façamos o homem. Aqui já é a segunda vez de uma forma assim explícita. Não que a Trindade não apareça sempre. A Trindade está sempre em qualquer lugar. Mas ela aparece de forma explícita sempre que o assunto é universal. É fatalístico. A outra vez que vai aparecer é em Isaías capítulo 6. Em Isaías capítulo 6, Isaías tem uma visão. Na verdade, a visão de Isaías é messiânica. É messiânica a visão de Isaías do capítulo de número 6. Ele tem uma visão da glória de Deus. Ele viu que ele era um homem impuro, sujo. E ele falou, Senhor, me socorre que eu vou morrer. Me socorre que eu vou morrer. Porque ele teve uma visão da glória de Deus. Ai de mim, que eu sou um homem pecador, estou perdido, sou um homem impuro, meus lábios são impuros. Aí o serafim correu para ele com um abraço, tocou a boca dele,
e ele foi perdoado do pecado dele. Aí no versículo 8 do capítulo 6 de Isaías, olha isso aqui: depois disso, eu ouvi a voz do Senhor. O Isaías disse: depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E alguns pensam que foi Isaías, alguns pensam que foi Jeremias. Às vezes pregamos isso aqui no contexto missionário, até é válido, não tem problema nenhum. Mas esse texto só se cumpre numa pessoa. Só se cumpre em Jesus. Quem há de ir por nós? Então Isaías disse: eis-me aqui. O Isaías compareceu. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas o texto se cumpre totalmente em Cristo. Aqui é a terceira vez que vai aparecer de uma forma assim contundente. Deus diz: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Se fosse um indivíduo só, não falaria quem há de ir por nós. Amém até aqui, irmãos? Então, ali é uma questão da salvação do mundo. É o Messias que é enviado. Por isso que Messias é a raiz da palavra missionário. Por isso esse texto é um texto missionário. O Isaías se apresenta como missionário, mas não há nenhum missionário se o Messias não viesse antes, se Jesus não viesse antes. Então aqui, desçamos, o texto diz, né? E confundamos a linguagem do homem. Pelo comparecimento da Trindade aqui nesse texto, irmão, é de muita importância, de grande importância, esse texto. As diversas línguas, as diversas linguagens, é de suma importância. Essa é uma lição. Cada vez que você ver alguém falando em outras línguas, lembre-se que foi alguma coisa que o homem fez. Alguma coisa que o homem fez que veremos daqui a pouco. Pastor, você diria: coitado do povo, pastor. Presta atenção. Como é que foi? Imagina o cara acordar pela manhã e não falar mais a mesma linguagem. Pensa comigo. Imagina você acorda de manhã, abre a boca e sai um zum zum zum. Sai um zum zum zum, uma coisa estranha que ninguém entende. A mulher fala bom dia e você... Outro fala, me dá o café, você... Outro diz, me passa a vassoura. Ou você acha que está louco, ou que quem falou está louco. Pastor, isso não é chega a ser maldade? Isso não chega a ser uma crueldade? Talvez se fosse eu, faria isso mesmo. Mas Deus não fez isso. Esse capítulo 11, ele está dentro do capítulo 10. Esse capítulo 11 é um detalhamento de alguma coisa dentro do capítulo 10. Então o capítulo 11 não é depois do capítulo 10. O capítulo 11 está dentro do capítulo 10. Amém? Até aqui. Eu vou ler para vocês verem. Então assim, pastor, não seria muita maldade? Já pensou, pastor? Não de Deus, irmãos. Porque Deus sabe fazer as coisas. Mesmo quando Deus se ira, Ele não se esquece da misericórdia. Amém, irmão? Por isso, cuidado com o que você fala de Deus. Porque na sua ira, Ele se lembra da misericórdia. Porque se assim não fosse, ai de mim e de você. Ai de mim e de você. Vamos ler o capítulo 10, uns 3 versículos. Capítulo 10, no versículo 5. Isso aqui já aconteceu, o capítulo 11. Nesse versículo, vou ler aqui, o 11 já aconteceu. Capítulo 10, versículo 5. Diz assim: eles estão enchendo a terra, não sei o quê. Aí no versículo 5: e repartiram entre si as ilhas das nações, e nas suas terras cada qual segundo a sua. Então aquilo lá está aqui dentro, entenderam? Cada um segundo a sua língua. Bom, se eles falavam
uma só língua, e aqui se separou por língua. Então o capítulo 11 já aconteceu no capítulo 10, sim ou não? Entenderam? Entendeu o meu raciocínio? Mas continua aqui, olha aqui a bênção, olha a misericórdia de Deus aqui, ó. Cada um segundo a sua língua, segundo as suas, não ouvi? Famílias. Amém, olha para cá. Não entenderam nada ainda? Segundo as suas línguas, segundo as suas famílias. Como é que um Deus que ama a família, você sabe que a coisa que Deus mais gosta na terra são famílias? Não sabia disso não? Deus gosta de família. Deus quando dá um mandamento dá para a família. Deus quando fala de bênção sempre é para a família. Nunca, não caia nesse engano de achar a bênção é minha. Deus não pensa em bênção singular, gente. É sempre em bênção na comunidade. Por isso nós fomos feitos família de Deus. Por isso é a oração do Pai Nosso. O pão é nosso ou o pão é meu? De quem é o pão, irmãos? O pão é nosso. O Pai é nosso. Amém, irmão? O que Deus mais ama na terra é família. Por isso o diabo quer destruir o quê? Família. Você não entendeu que as redes sociais querem destruir família? Quando uma família, quando uma casa, um está aqui com o celular, o outro lá com o notebook, o outro na televisão, e quando quer se comunicar, se comunica via as redes, isso não é família. Deus ama a família. Deus salva a família. Quando Deus mandou Abraão ser bênção, falou para ele ser bênção em todas as famílias. Deus disse para Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. As famílias. Isso é Gênesis capítulo 12, que eu quero ler daqui a pouco também. As famílias. Amém, irmão? Então quando Deus confunde as línguas, Ele confunde as línguas por... Diga para mim, pelo amor de Deus, irmão. Por família. Então naquela manhã, quando o pai acordou e falou com a mamãe entendeu. Quando a mamãe falou com o filhinho entendeu. Quando o filhinho falou com a irmãzinha entendeu. Mas quando esse homem falou com o vizinho, não entenderam. Você está entendendo, irmão? Na ira dele, na maldição que ele vai trazer, ele lembra da misericórdia. Ele cuida. O amor dele é perfeito, irmãos. Não caia nessa onda de religião. Porque religião massifica, não une. Religião massifica para um só ganhar. Amém, irmão? Então aqui está a misericórdia. Ele separou por família. O versículo também de número 20. Nesse mesmo capítulo, o versículo 20. De novo, olha só. São estes os filhos de Cã, segundo as suas línguas. Segundo as suas famílias, segundo as suas línguas. O 11 já está dentro do 10. Versículo 31. Versículo de número 31. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas. Amém, irmão? Essa é a lição. Deus na sua ira, porque Deus se ira, Ele lembra da misericórdia. Ele nunca vai ser injusto. Injusto seria o pai não falar a linguagem do filho, o filho não falar a língua da mãe. E hoje em dia o pai não está falando a língua do filho, o filho não fala a língua do pai. A maldição hoje fomos nós que inventamos. Nós pioramos. Porque quando Deus trouxe essa maldição, Ele trouxe uma maldição abençoando. Eu vou te provar daqui a pouquinho, no final. Abençoando. Quando você, pai, não fala a língua da sua esposa, quando você, esposa, não fala a língua do seu esposo, ou a língua dos seus filhos, você é que está amaldiçoando a sua família. Porque Deus, quando separou as línguas, Ele separou por família. Há quanto tempo, pai, você não conversa com a sua esposa? Conversar mesmo. Ou não conversa com os seus filhos olho no olho?
não para falar de Deus, porque Deus, meu irmão, na família a gente não fala, a gente vive. De Deus na família a gente não fala, a gente vive. Como é que eu posso falar de Deus, irmãos, se eu não vivo Deus? Então na família eu vivo. Eu demonstro, eu pratico. Servo de Deus é outra conversa, meu irmão. O que foi que nós não entendemos sobre servir a Deus? Porque qualquer pessoa que sirva a Jesus tem que amar como Ele amou, tem que se doar como Ele se doou, tem que andar como Ele andou. E os pecadores sabem disso, viu, irmão? Você pensa que eles não sabem, mas eles sabem. Um pecador ímpio que não tenha nenhum conhecimento assim religioso, quando você fala assim, eu sirvo a Jesus, ele vai dizer, aquele Jesus que mandou você perdoar 70 vezes, eles sabem. Eles sabem. Os pecadores sabem. Você vai servir aquele Jesus que falou para você amar o teu próximo? Eles sabem. Aí você fala, vou servir. Aí ele vai dizer assim, puxa, então você vai mudar de vida mesmo, hein? Entenderam? Então você vai seguir aquele Jesus lá? Vou. Puxa, então realmente você vai ser uma pessoa de outro mundo mesmo. Amém, irmão? Amém, irmão? Fale a língua dos que estão perto de você. Porque Deus, quando confundiu as línguas, guardou as famílias. Porque Deus salva famílias. Amém? Essa é a segunda lição. A segunda lição, primeira coisa, o fato é importante. Para a Trindade se manifestar, o assunto é de suma importância. Tanto é que vai até Apocalipse. Segundo, na sua ira Deus lembra da misericórdia. Ele não quer que você fale língua estranha com a sua família, com os mais íntimos de você. E quando eu falo família aqui, somos nós também agora. Somos da fé em Cristo. Amém, irmão? E o principal, isso aqui é um texto que dá muito para conversar, irmãos. É coisa de conversar muitas horas. Mas isso é outra coisa. Vamos logo para o fato em si. Por que o Senhor está fazendo isso? O que está errado aqui, né, irmãos? O que está errado aqui? O que eles fizeram de tão mal, você perguntaria? Talvez alguns ainda estejam aqui, nem ouviu o que eu falei, outras partes. Mas por quê? O que eles fizeram? Fizeram uma torre. Qual que era a intenção? E por que eles fizeram isso? Na verdade, presta atenção, eles fizeram isso em desobediência a algo que Deus tinha dito. Presta atenção aqui. Quando eles falam assim, vamos edificar uma torre tão alta que chegue aos céus. Nós estamos falando, irmãos, de 6 mil anos atrás, 4 antes de Cristo, de 6 mil anos atrás aqui. Vamos fazer uma torre, vamos alcançar o céu, vamos fazer o nosso nome célebre, vamos fazer o nosso nome grande, não vamos nos espalhar não. Agora volte comigo, então. Volte comigo para Gênesis no capítulo 1. Gênesis no capítulo 1. E você vai se chocar com isso daqui. Gênesis capítulo 1. Versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Eu vou ler 2 textos agora. Gênesis 1, verso 28. Amém, irmãos? E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. Em outra versão é frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Frutificai, ou sede fecundos na minha versão, multiplicai-vos e enchei a terra. Era para eles o quê? Encher a terra. Deus os abençoou para isso. Era para eles frutificar. Capítulo 9 agora. Esse mandamento se repete depois do dilúvio. Gênesis capítulo 9. Versículo 1. O dilúvio veio e destruiu a terra toda de novo.
Acabou com a terra. Gênesis 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e aos seus filhos. Ele lhes disse: sede fecundos. Na outra versão, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Encha a terra. Olha para mim. Este era o mandamento de Deus. Era este o mandamento de Deus. Era essa a ordem de Deus. Frutificai, multiplicai-vos e encha a terra. Aí chega aqui, eles fazem o quê? Justamente ao contrário. Veja que não é algo particular deles, irmãos. Não é algo apenas uma mente bem intencionada. Eles estão diretamente contra uma ordenança de Deus, irmãos. Por isso o fato é importante. Eles estão diretamente contra um mandamento de Deus, uma direção de Deus. Diretamente. O que eles falam? Vamos fazer uma torre. Essa torre vai servir de marco. Enquanto a gente vê a torre, a gente caminha. Quando nós não vemos mais a torre, a gente não caminha mais. Você está entendendo, irmão? É igual aqueles farol que tem nas cidades como é que é a palavra? Litorâneas, do litoral, né? Igual aquelas cidades assim. Então, enquanto eu ver a torre, eu caminho. Mas depois de alguns quilômetros eu não verei mais a torre, não vou mais. O alvo deles, o objetivo deles era diretamente contra o mandamento de Deus. Deus sempre levou muito a sério, irmão, a nossa obediência, irmão. Irmãos, o desobediente, mesmo sem saber, receberá suas consequências. A língua do mundo inteiro foi mudada num só segundo, por causa da desobediência. Capítulo 10, veja aí, a partir do versículo 7, olha o que era essa cidade, presta atenção. Versículo 7, os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sebitá, Raamá, Sebitecá, os filhos de Ramá, Sebá, Dedá. Cuxi gerou a Nimrode. Cuxi gerou a Nimrode, o qual começou a ser o quê? Poderoso na terra. O primeiro homem ídolo aqui, viu, irmão? Primeiro ídolo, viu, queridos? Primeiro homem ídolo. Mas o que tem isso com a cidade, pastor? Vamos ver aqui. Primeiro homem ídolo. Esse foi valente caçador diante do Senhor. Alguns entendem que esse caçador diante do Senhor não era para o Senhor, era contra o Senhor. Guerreiro contra Deus. Daí dizer, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. Olha o 10. O princípio do seu reino foi Babel. Eu sei que ele era contra Deus, porque o princípio do reino dele foi Babel. E aí fala demais de Ereque, Acade, e aí vai. 11. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, que futuramente, isso aqui é Moisés escrevendo no futuro, a capital da Babilônia. Amém, irmão? Uma grande cidade, a maior cidade, uma cidade com um monte de normas internas. O primeiro homem ídolo, o primeiro homem a ser idolatrado. Esse homem não queria perder o poder, então ele disse, olha, enquanto vocês perceberem a torre, vocês vão. Quando não perceberem mais, fiquem por aqui. Se ficar por aqui, eu protejo vocês. Se ficarem por aqui, estarão protegidos. Deus então desce. Capítulo 11, verso 4, disseram, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo toque até os céus, e tornemos célebre o nosso nome,
para que não sejamos o quê? Espalhados por toda a... Olha bem, olhe para mim aqui. Olha bem, irmãos, como a coisa é diretamente contra Deus. Então qual é o maior pecado, irmãos? Ser independente de Deus. O que é desobediência? Ser, viver, agir independente de Deus. O seu casamento é dependente de Deus. A sua vida profissional é dependente de Deus. A sua vida relacional é dependente de Deus, irmão. Você depende de Deus, irmão? Ou já está confiando no seu braço, na sua habilidade? Eu tenho uma triste notícia para você. Você não vai morrer amanhã, nem depois de amanhã. Você vai completar 40, 50, 60, 70 anos. Você vai ver a fraqueza chegar. E quanto mais a fraqueza chegar, mais forte você vai se sentir. E você vai achar que isso é coisa boa. Isso não é coisa boa. Isso é independência de Deus. Tornemos nosso nome célebre. Tornemos nosso nome célebre. E não sejamos espalhados por toda a terra. E a voz de Deus ecoava no universo: enchei a terra, vá para todos os lugares, enchei a terra. Dizem os pesquisadores que é nesse capítulo 10 também que a terra é repartida. É bem provável que é no capítulo 10 de Gênesis que aparecem os continentes também. É ali também, um daqueles filhos de Cuxi. É em um daqueles dias que a terra será dividida em vários pedaços, como é hoje. Para que não sejamos espalhados. Uma ação, uma atitude completamente contrária, diretamente contrária ao mandamento de Deus. E aí, no capítulo 11 ainda, no versículo 7, vinde, desçamos e confundamos a linguagem de todos eles. Eles vão fazer a minha vontade. Irmãos, presta atenção. Se for algo da parte de Deus invariável, irmão, presta atenção. Se o que Deus decidiu são aquelas coisas invariáveis, você de uma forma ou de outra vai acabar fazendo o que Deus quer. Presta atenção. Tem coisas no mundo que Deus não negocia. Tem coisa na raça humana que Deus não abre mão. Você vai fazer querendo ou não. Se você fazer querendo, ponto para você, crédito na sua conta. Se você fizer sem querer, descrédito para você e punição para você. Quando Cristo foi crucificado, irmãos, quando Cristo foi, o Caifás, o sumo sacerdote, disse assim, ó, olha só, quando Cristo foi crucificado, o religioso da época, um cara chamado Caifás, disse: convém que um seja morto e todos sejam salvos. Não era justamente isso mesmo? Cristo não morreu por todos? Convém que um seja morto. Para que morrer todo mundo? Morre um só. O Caifás estava sendo boca de Deus, mesmo sendo usado pelo diabo. Deus vai fazer o que Ele quer. Se for aquelas coisas invariáveis que está decidida, meu irmão, minha irmã, povo de Deus, homens e mulheres, você fará. O povo se espalhou e encheu a terra mesmo, porque foi o que Deus decidiu. Tem coisas que são invariáveis. Essas coisas invariáveis, irmãos, é o que atrai credibilidade para nós. Irmãos, quando você entra nessa sociedade, presta atenção nisso aqui. Quando você entra nessa sociedade com Deus, e você faz justamente aquilo que o Senhor decidiu na eternidade, irmãos, os créditos que você tem são muito maiores do que aquelas coisinhas básicas do dia a dia. Tem coisas, irmãos, por exemplo, você pode ajudar uma velhinha a atravessar a rua, muito bom, beleza, vai ter crédito, beleza, fique em paz. Só que são créditos assim simples. Mas tem coisas que quando Isaías fala, irmãos, presta atenção, quando Isaías ouve a voz dizendo: e aí, quem nós enviaremos? Quem há de ir por nós? Por que você acha que o Isaías fala isso aqui, irmãos? Tem coisas, irmãos, tem coisas que Deus está chamando você para se associar com Ele.
Irmãos, o reino de Deus é para todos nós, irmãos. Tem coisas que, se você entender, se você assimilar no seu espírito, e você entrar nessa associação com Deus, irmão, os créditos que nós teremos, irmão, não que nós mereçamos, mas quando você entra na visão com Deus ali, e a visão de Deus sempre passa por salvar famílias, salvar almas, restaurar vidas, nunca é desconjugado disso, nunca é separado disso, irmão. Entra nessa com Deus. Eles estavam lutando diretamente contra o mandamento de Deus. Eles disseram: vamos fazer uma torre e não sejamos espalhados. Então Deus confundiu a linguagem deles, e eles nunca mais falaram a mesma língua. Amém, irmão? Desobediência, meu querido, sempre vai trazer consequências. A origem das línguas é a desobediência do homem, a rebelião do homem. A origem dessas várias línguas que existem hoje é a desobediência do homem. Porque o homem quis ser independente. Eles se uniram. Vocês já perceberam como o mal se une fácil? Já perceberam isso? O mal sempre consegue se unir. As coisas contra Deus sempre se unem. É ou não é, irmãos? Sempre o mal acaba se unindo. E Jesus falou sobre isso. Falou que o inimigo está unido contra nós. Do que nessa noite, cada vez que você abrir a boca e você falar aí no português, meu irmão, que você se lembre, nós falamos essa língua, porque lá atrás os homens desobedeceram a Deus. Mas eu posso transcender, eu posso falar uma outra linguagem, a linguagem celestial, a língua de Deus. Eu posso falar com o meu próximo sobre a língua de Deus. Qual é a língua de Deus? Que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Eu posso ir por todo o mundo e falar a língua de Deus. Qual é a língua de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Você pode falar a língua de Deus, a linguagem de Deus, porque Cristo se manifestou para destruir as obras de Satanás. Essa é a língua de Deus. Essa é a linguagem de Deus. Nós podemos falar a língua espiritual, meu irmão. A língua espiritual é a língua do reino de Deus, é a língua da vontade de Deus. Cada vez que você abrir a sua boca e você verbalizar alguma coisa, que você possa lembrar: eu não estarei em desobediência. Eu vou alcançar as famílias com a nova linguagem, a linguagem do reino de Deus. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos agora. Em nome de Jesus. Curva sua fronte.